tem muito jogador, hoje em 2024, atuando aqui na América do Sul, que era e que pode ser um Arrascaeta quando ele estava lá no futebol uruguaio, antes de chegar no Cruzeiro. Um menino talentoso. Não, Arrascaeta, todo mundo sabia que ele era bom. Ele era da seleção do Uruguai, não sei. Quando ele foi pro Cruzeiro, todo mundo sabia que ele era bom. Não sabia, Ele foi pro Cruzeiro com 21 anos de idade. Quando ele vai pro Cruzeiro, ele era jogador do Defensor, ele era uma promessinha. Ele era uma promessa. Eu me lembro... Mas já era uma promessa, já jogava... muito dele era o Eugênio Leal. Eu lembro isso até hoje. Esse cara é bom, esse cara é bom, esse cara... Aí o Cruzeiro foi lá e contratou ele. Sim. E ele virou. Entendeu? Ó, algumas equipes no futebol brasileiro, elas têm esse tipo de característica que eu gosto muito. De tentar jogadores diferentes. O Internacional sempre busca essas alternativas. Busca jogadores consagrados. O Grêmio. Tá? Não. O Inter já buscou jogadores conhecidos. Jogador consagrado. Não, agora. Mas o Inter e o Grêmio, principalmente, até pela proximidade ali com o Uruguai e a Argentina, eles tendem a olhar esse mercado alternativo e contratam muitas vezes bons jogadores, né? O Vijaçante, por Portuguesa exemplo... contratou um zagueiro uruguaio. Quem? Jefferson Quintana, que estava... Portuguesa. Que estava naquele jogo Peñarol e Palmeiras. Ele jogava no Peñarol também. Jogava no Peñarol. E ele disse que quando pegar o Palmeiras vai arrebentar com o Palmeiras. Não tem problema. Vai dar no meio. Quem vier, não dar no meio. Falou? Vem bando. Jefferson Quintana foi, pode vir, Palmeiras. Eu vou quebrar todo. O Montijo, quando veio para o Brasil... ele era um jogador que tinha feito uma boa Copa Sul-Americana com... Pela Laú, né? Pela Laú. Ele acabou com o Flamengo numa Libertadores. Na Libertadores. Apesar de concordar e achar que tem muito jogador bom pela América, mas você viu o nível da pobreza da nossa base, né? Porque a gente... Será que a gente não consegue produzir nenhum Arrascaeta? Nenhum Montijo? Nenhum Vidiaçante? Nenhum Conca? Nenhum... Mas é que tem muita gente saindo, viu, que sabe? Então, mas a base tá pra isso. A base é pra quê? Os caras montam base pra ganhar copinha. Copinha não tem que ganhar. Tem que montar a base pra você ter lá... Indo embora na base. Ó, e o Vasco pela terceira vez... E a gente traz um monte de jogador do Palmeiras foi vendido, como é que ele chama? Kevin. O Kevin. Kelvin ou Kevin? Não jogou no time de cima. Só que é o seguinte, nós estamos falando dos jogadores... Não, falar. Nós estamos falando dos jogadores que dão certo. Esses todos deram certo. Agora, se você for pegar todos os jogadores que vieram para cá, da América do Sul, a imensa maioria é tudo jogador de quinta, sexta categoria. Imensa maioria. Não, mas eu acho que você Opa! Então vamos lá. Vamos falar do nosso Santos. Vamos falar do nosso Santos. Pega os últimos 20 jogadores bons, estrangeiros do Santos. Quantos são bons? O melhor deles... Foi o Copete, que é o maior artilheiro. Não, foi o Soteldo, né? O mini craque. Aí, tudo bem, analisa só quem é o Soteldo... Na fila do pão. Na fila do pão. Você acha que o Brasil não consegue produzir algo melhor que o Soteldo? A geração do futebol mundial, ela caiu muito. Não é só a América do Sul. Não, você não entende o que eu tô falando. Eu tô falando que a gente fica olhando pra Argentina, pra Chile e Uruguai, e a gente deixa de ver... Porque nós não formamos Então, é isso que eu tô falando. Mas se a gente tem esse problema, você não vai... Que é mais barato. É mais barato você formar do que ir lá e pagar 5 milhões. Depende de quanto você vai investir na base. Só o que você dá de grana para empresário. Eu vou concordar com o Quesada. Tudo bem, vocês vão falar copinha, vocês vão desprezar como vocês costumam, vocês aí. Principalmente extrema-direita. Não despreza copinha. Não, mas olha, falando sério, foram 128 times que começaram a copinha, né? A Copa São Paulo de Futebol Júnior. 128 times. Será que não tem... 2 bons meias entre 128 meias. 128 não, tem 2 meias por time, pelo menos. Não tem 2 bons. Que de 128 56. Você monte a seleção da Copinha. Pô, 2 bons pontas, um centroavante que se fala, pô, esse cara é diferente, um grande goleiro. Porque a gente ficou zoando o tal do Aster, né? Brincamos aqui com o Aster, todo o respeito aqui a quem tá tentando fazer um trabalho sério no futebol. Cara, é um time que tem um ano. Vai lá e elimina o Palmeiras. Sim. Entendeu? O tal do Ibrachina. Do Estevão, que é. O Ibrachina tá aí avançando, não sei o que se perdeu ontem, sei lá. Então, o Ibrachina ganhou. Classificou? Então, tinha um outro que eliminou o Atlético, o Ibrachina, eles têm um projeto não é Esfera, legal, inclusive eles reformaram... Como é que chama, gente? O time que eliminou o Atlético Mineiro? Vou dar uma olhada aqui pra você. Vê, por favor. O Ibrachina, eles ficam ali na Moca, ali próximo ao Museu na Moca, Antônio, na Moca, É na Borges de Figueiredo. Eu sei porque, morei praticamente a vida toda ali na região também. Eles compraram um terreno, que se não me falha a memória,
era onde tinha uma baita de uma academia, era um complexo ali próximo à Eletropaulo, tinha umas quadras de tênis também. Quem são os donos do Ibrachina? O Ibrachina é um grupo de empresários. Não, grupo de empresários não, vamos falar português bem claro. O Ibrachina é do dono da Galeria Pajé. O chinês que controla a Galeria Pajé, o Mercadão e tudo mais. Não, é isso. Mas encontrou no futebol uma forma de também fazer dinheiro. Né? Então, mas tem o Esfera, é Esfera mesmo. O time mas o Atlético Paranaense tá avançando. Não, acho que no Atlético Mineiro, se eu não estou enganado. Não, eu digo assim... Esfera, acho que chama Esfera. Infelizmente, não vai ser da noite pro dia que você vai revelar atletas. E eu não tô dizendo para você ir à base do Boca, na base do River, na base do Tajeres, contratar jogadores. Tô falando de jogadores prontos. Tô falando de jogadores prontos, jogadores que têm disputado competições e campeonatos de relevância. Lembro do Conca. O próprio Conca, aliás, o Vasco é o terceiro jogador que ele traz, desconhecido. Às vezes acerta. O Conca, o Cano, né, agora, o Vegete. Então, assim, o Vegete não deu certo ainda, né? Não, o Vegete é jogador que vai disputar o primeiro campeonato carioca dele agora. Não, devagar quando ele foi ali fundamental para uma recuperação. Ele estava desesperado. Visitas de um time que... Facinca, a gente lembra, Facinca, daqueles que deram certo. O Valdívia mesmo, o Palmeiras traz o Valdívia. Os que deram certo, a gente aplaude, a gente acha bacana. Agora, eu tô falando da relação de... Pra um dar certo, quantos que vêm pra cá? Da mesma forma, o número relativo daqueles que dão certo. Os times trouxeram muito jogador do Equador, da Colômbia. O Santos trouxe aqui Johan Julio, que joga bem lá quando veio aqui, não jogou nada. Ele joga bem, aqui não joga nada. Jogou bem São Paulo, até mas aí você tem que também analisar o momento da equipe. Claro, não são todos que são bons jogadores, é verdade, mas você tem bons jogadores que às vezes não dão certo por uma estrutura de equipe. Mas a maioria é ruim. Hoje, por exemplo, o Santos, ninguém deu certo no Santos recentemente, infelizmente. Ninguém. Só o Soteldo, como disse o Sormani, e assim, relativizar. E antecede a administração do Rueda. Então, mas o Santos não deu certo com o jogador, não deu certo com o treinador, não deu certo com o diretor. O Santos estava uma catarse. A gente tem que fazer um levantamento. Com o Rueda. Desses que eu tô criticando. O Corinthians a mesma coisa. O Corinthians cansou de contratar jogador ruim. Faça um negócio. Veja os jogadores que vieram para cá estrangeiros, tá? Que não deram certo aqui, se eles deram certo na Europa. A gente não tem como fazer isso porque é muita gente. Mas se a gente fizesse um estudo profundo, você pode ter certeza que são raros aqueles que não deram certo aqui e explodiram na Europa. Porque nem são caras de mercado pra ir pra lá. Então, mas aí o cara serve pra cá pra quê? Não precisa. O Mina não deu muito certo Você na Europa. trazer um Tevez, que depois vai ser negociado com a Europa, e o Mascherano, beleza. Você trazer um Arrascaeta, que também... mas aí não você tem história na Europa. Mas aí, Quesada, você tá falando de jogadores de acima de 20 milhões, 25 milhões de euros que o futebol brasileiro não compra e que esses caras estão indo direto pra lá. A gente pega o exemplo recentemente do River Plate. O Lucas Beltrán, centroavante, agora foi embora pra Fiorentina direto. O Julian Álvares foi embora direto. É isso que a gente precisa fazer. Foi pro Brighton. É isso que a gente precisa os McAllister que foram pra Inglaterra. O que eu tô entendendo o que a Sara tá falando é o seguinte, a gente precisava fazer aqui o que Portugal faz com os nossos jogadores. Trazer os caras de fora pra cá, que são bons, aí você revende pra lá e ganha uma grana. Portugal, quando vem aqui, pega os nossos jogadores bons. Depois eles revendem pra Liverpool, pra PSG, pra Real Madrid. Pegam muito na copinha. Entendeu? E eles fazem isso. A gente precisava pegar, já que é pra trazer, vão pegar cara bom, ou promissor. A gente traz muita baba o que explica de vez em quando aparecer um brasileiro no exterior, jogando lá no não sei aonde, na Bélgica? O Igor Coronado aí, que agora nunca vimos esse cara jogando. Igor Coronado. Nunca vi jogar. Empresário. Empresário. Você falou Bélgica, Luiz Oliveira. Não, pode ser, mas é também alguém que está olhando o futebol brasileiro de um jeito. Na copinha. Alguém está olhando o futebol brasileiro de um jeito que os clubes brasileiros não olham. É o meia do Alguém está olhando para o futebol sul-americano de uma forma como os clubes brasileiros também não estão olhando. E outra coisa, tem muito pai que prefere levar o cara na escolinha do PSG do que na escolinha do Corinthians. Porque se ele for bem na escolinha do PSG, ele vai pro PSG. Vai pra Europa. É o que diz aqui o Fernando Santin, que nos manda R$5 e diz o seguinte: jogador que sobra aqui não joga na Europa. Danilo é banco de segunda divisão, Scarpa não andou na Europa, Gabigol passou vergonha. Aqui eles sobram. E ele diz também, a molecada querendo ir embora. É difícil. Vende o moleque pra segurar e trazer jogador.
E trazer um jogador bom que não se firmou fora. Ontem... E tem jogador que sobra aqui e que não joga bem na Europa. Mas também tem jogador que sobra aqui e chega lá e arrebenta. Também tem. Vinícius Júnior, o Rodrigo. O Militão é um dos melhores zagueiros, entendeu? Lógico que tem. Tem um monte. Sempre teve. Lógico. Historicamente tem. Lógico. Historicamente. Ontem eu subi um vídeo. Desculpa, quais foram os jogadores que saíram daqui com status de estrela e não deram certo? Gabriel. Scarpa. Gabriel. O Scarpa, que foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Tá, passou uma temporada lá, não deu certo. Jogou em 2 Pedro. times. Tá. O Pedro não sai daqui. Saiu, era mais um jogador promissor. Denilson, talvez. Não era. Metia gol pra caramba no Fluminense. Denilson. Denilson. Não, o Denilson deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Não, ele jogou no Betis. Mas ele quis jogar lá. Ele era a maior venda da história do futebol brasileiro. O Real Madrid tá interessado. O Denilson, pelo que se desenhava lá quando ele começou, era o Barcelona, era o Real Madrid. Exatamente. Também acho que não deu certo. O Denilson jogou no Betis e no Bordeaux. Que é também um time do segundo escalão, terceiro escalão ali do futebol francês. Não, mas atualmente, quem é que não deu? Atualmente, quem que tem? Gabriel? Scarpa, a gente falou agora. O Pedro Danilo. tem que falar. O Pedro não deu certo. Danilo. O Danilo tá no banco? Do Nottingham Forest. Também o cara tá jogando de ponta direita. Ele tava sendo escalado. Pedro escalado. O Gerson também foi com status lá. Não foi maravilhoso. O Gerson também. Bateu e voltou. Pronto, o que mais? Deixa eu ver, o Ganso. O Ganso foi pra Europa também. Mas o Ganso tem uma atenuante nele aí, que é a questão física. Tá. Joelho. Mas também não Mas ainda assim não deu certo. Tudo bem. Mas chega lá estourado e não joga mesmo, entendeu? Agora, quem de fato que sai daqui com status? Gabriel, eu não coloco Pedro, mas vamos colocar. Vai Pedro, Scarpa. Gerson. Aí você pega o Fluminense. Falamos do Ganso. Luiz Henrique, esse menino que tá voltando agora, que quando ele explodiu no Fluminense, o Luiz Henrique já foi logo embora. Mas não é um jogador consagrado, entendeu? Não. O ponto é esse. Quais jogadores consagrados saíram daqui pro futebol europeu e deram certo? São vários. Consagrados, vários. Historicamente, eu não tô falando aqui de... se a gente pegar... Você quer apostar? O Endrick vai dar certo, tem uma dúvida disso? A certo. menos que o Real Madrid contrate o Mbappé. Se contratar, aí ele vai pro Real Madrid Castilho. Castilho e fica lá um pouquinho também. Depois vai pro Porto, depois volta. Agora, você tem alguma dúvida? Claro, esses caras você sabe que são bons. Sim. O Gabriel foi uma surpresa. Vai dar certo no Barcelona? Vai. Eu tenho dúvida. O Gabriel foi surpresa.